Simone Oliveira Cavalcante, Cícero Lopes, seu Antônio Luiz Pereira, seu esposa, os irmãos com muita coragem de fé, reuniram, compraram essa casinha que estava em ruínas, reformaram e prepararam a base para nós. Temos uma maquiagemzinha na casa, estamos passando para vocês. E assim vai, de geração em geração, aproveitando a base que foi colocada por a gente chegar na frente. Então, esse ano a gente convidou amigos para vir fazer o trabalho no mês de agosto. E aqui no Negativo, no mês de Maria. Porque Maria de Nazaré é a patrulha da nossa casa. É a gente que rege os destinos de nossas atividades. E hoje nós convidamos o nosso irmão Gisele e vai falar para nós a lei dos destinos. Tá? Vamos ter uma parte para a reflexão. Filha do nosso irmão. Do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, Espírito Humano. Ante a luz da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está em João. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinamos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, entendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Onde buscamos conhecer a verdade, então rogamos ao Senhor, e eis aqui, entre nós, a nossa irmã que vem falar para nós, trazer informações novas, vem alertar de velhos ensinos já ouvidos por nós, despertar em nós o apetite, o aptidão para essa verdade. E nós queremos rogar, Mestre querido, por essa irmã, por seu mentor espiritual, por seu anjo guardião, a envolvê-la, que esse conjunto possa transbordar para todos nós o alimento da alma, o alimento do espírito. Que nós, Senhor Jesus, agradecidos, ainda queremos rogar por quantos irmãos nossos em expiações e provas que caminham pelo mundo.
Recebemos, Senhor, quanto gemido e quanta dor, por leitos de hospitais no mundo inteiro, de nosso país e de nossa terra. Quanta expiação e quanta prova, quanta agonia. Misericórdia, Senhor Jesus, vós que sois o médico dos médicos, para com esses irmãos nossos. Alumiai as mãos os médicos terrenos, para que possam, por uma prece de misericórdia, envolver os seus lares, acolher de famílias, filhos, pais, mães, envolver a alegria, a paz, a esperança. Assim como, Senhor, irmãos que perambulam pelas ruas de nossa cidade, irmãos escravos das drogas e dos vícios. Misericórdia para com esses irmãos, Divino Mestre, que a falange de Maria continue a socorrer, a resgatar, a acolher e a salvar filhos de Deus e nossos irmãos que sofrem. Então, Mestre querido, ainda queremos ficar. Somos pedidos eternos e somos, por nossos entes queridos e amados que retornaram para a pátria espiritual, que deixaram sentimentos de gratidão e de saudade muito grande em nossos corações. Nossos pais, amigos, conhecidos, companheiros de jornada, do passado, de ontem, e quando os irmãos que estão a retornar no dia de hoje. Que nunca falte a eles mãos estendidas, abraços fraternos, propostas de estudo e trabalho, propostas de progresso e de evolução. Assim, Senhor, que o manto de Maria de Nazaré, nossa mãe santa, envolva todos, alumie a todos, devolva a todos a esperança de um futuro melhor. Através do seu luz. Assim, Mãe Santa, em vosso santo nome, em nome do anjo Ismael, de Jesus, o Mestre, de Modelia, e em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar nosso trabalho da noite de hoje. E que a luz e a paz continuem com todos os meus irmãos, agora e sempre. Irmãos queridos, a nossa irmã Gisele Barbosa. Uma excelente noite a todos nós. Que o nosso primeiro pensamento seja de profunda gratidão ao Senhor Jesus, por nós estarmos possibilitados do estudo da doutrina espírita, que nos esclarece o pensamento, o sentimento, que nos mostra o caminho da elevação, que é o nosso objetivo nesta vida. Nós todos que estamos aqui, enquanto espíritas, sabemos que somos espíritos imortais, temporariamente encarnados em um corpo físico, a fim de experienciar, crescer, evoluir e alcançar a tão desejada felicidade e a paz que todos nós precisamos e procuramos. Nós sabemos também que somos espíritos milenares, que não somos criaturas que estão nessa vida à primeira vez. Nós sabemos que estivemos em muitos eventos que já ocorreram na Terra e que temos um cabedal de experiência guardado no subconsciente e que pode vir à tona a qualquer momento se nós nos aprofundarmos em nós mesmos. Por isso, o sábio na antiguidade nos exortou a conhece-te a ti mesmo, porque dentro de cada um de nós está a resposta para tudo que procuramos, está a resposta para todos os problemas e está a cura para todas as doenças, em cada ser. E nós perguntamos assim, como espíritos imortais, reencarnados, vivenciando uma encarnação após outra, o que nos guia, o que nos dirige, qual a sanção de punição e de premiação? Que lei é esta que rege os nossos destinos, a fim de saber qual a vantagem, qual o mérito, qual o demérito, o que atenua, o que não atenua a minha falta? E nós, há um tempo atrás, porque Deus, em sua infinita misericórdia e bondade,
os grandes gênios da filosofia e da religião, a nos mostrar o caminho, porque nós estamos aqui para progredir. Então, em 1687, depois de muito tempo de estudo, observação, constatação, o nosso querido Isaac Newton trouxe as 3 leis da física. E todos nós já ouvimos falar dessa lei. Mas o homem materializado que está, achou que a lei, ou permite que ela fique apenas regendo a matéria. E esta lei que ele trouxe, sem eu saber, ou sabendo, que eu não sei qual é o pensamento do Sr. Isaac nessa época, ela rege o universo inteiro, físico e extrafísico. Ela não rege somente o mundo físico. E é exatamente esta lei, a lei divina dos destinos, que nos rege, que nos dá a sanção. Não existe um livro aberto no céu, onde São Pedro vai escrever as nossas faltas, onde ele vai dizer qual o castigo e a pena que vai ser nos infligida. Não. Esta sanção está nesta lei, através da marca indelével do Criador. As 3 leis do Sr. Isaac Newton são a lei da inércia, do movimento e a lei de ação e reação. A lei de ação e reação. Para toda ação, existe uma reação contrária e na mesma intensidade. Esta lei rege o universo inteirinho. E nós estamos imersos nessa lei que foi estatuída pelo pensamento divino. E Deus, com a inteligência suprema, a qual nós não podemos avançar no atual estágio evolutivo que nos encontramos, colocou sua marca indelével no íntimo de cada criatura ao criar, que são as leis e em germe todas as virtudes que o ser tem que desenvolver. Então as leis que regem o universo estão gravadas em nós, a fim de que, numa observação atenta de nós mesmos, nós saibamos o caminho a percorrer sem que ninguém nos aponte. Mas por que nós precisamos que de tempos em tempos alguém nos aponte o caminho? Porque está lá no livro do Espírito. O homem a ignora ou a desvirtua. Porque o homem vivenciando na matéria as coisas do mundo, vivendo as coisas da terra, desejoso de gozos materiais, ele quer que a lei se adapte ao seu modo de vida. Ele não quer adaptar-se à lei. E aí, automaticamente, por erro de pensamento, de observação, nós infringimos todos os dias a lei dos destinos, que é a lei da repercussão dos atos. Todo o movimento que eu faço agora repercute à minha frente e deixa marcas, as quais eu terei que atravessar. Então, o que acontece conosco? Nós estamos na Terra, nós estamos encarnados, nós estamos nesse corpo, nessa família, neste meio em que nós vivemos, convivendo com as pessoas que nós convivemos, passando pelos fatos que nós atravessamos, porque a lei foi marcada por nós. Então, toda reação na nossa vida remonta a uma ação que foi impulsionada por nós mesmos. Cada um é o construtor do seu destino. Cada um está fazendo agora o seu futuro. O meu destino, o meu presente, o meu futuro não depende de nenhuma outra pessoa no planeta. E sim, absolutamente de mim mesma, porque eu estou imersa na lei de causa e efeito. Todo efeito que eu sofro, fui eu mesmo que dei causa. Isso quer dizer o quê? Que cada um colhe aquilo que plantou. E cada um só colhe o que plantou. Não vai colher o que o outro plantou. E não adianta plantar que o outro não vai colher. Cada um colhe o que plantou. Da mesma forma que cada um é punido naquilo que pecou. Então nós não estamos aqui para pagar, para resgatar, nós não temos carnes. Nós estamos aqui para experienciar, crescer, aprender e trabalhar e melhorar-se intelectual e moralmente, o tempo todo. O restante, a reparação, o resgate, a expiação e as provas, é por conta da lei. Eu imprimo
pensamentos. É educar os seus próprios pensamentos. É saber para onde voa o seu pensamento, que ideias agasalha e o que deseja, o que pensa do outro. Imagine então o que fala, o que sente. Né? O Senhor Jesus tem advertências esplêndidas quando ele diz: o mal não é o que entra na boca do homem. O mal é o que sai da boca do homem, porque o que sai procede do coração. E o que procede do coração pode levantar como pode arrasar com o seu irmão. E o importante para nós é a lei de fraternidade. É compreender que provindos da mesma origem, do mesmo Pai, do mesmo Criador, nós somos todos irmãos. E a lei de fraternidade é uma lei que deve ser cumprida, porque se ela não for cumprida, acarreta penas dolorosas. Então, quando eu faço uma ação boa, essa ação é uma crescente em ondas. Eu impulsiono o magnetismo terrestre e o bem cresce ao infinito. Cada bem que eu faço, eu encontro pelo caminho mais bondade, porque o bem é crescente. Então, o amor cobre a multidão dos pecados. Um ato bom é capaz de encobrir milênios de erro. Isso é a misericórdia de Deus. Porque a lei de Deus é justa, mas é plena de misericórdia. Porém, um ato mau, porque o mal não tem vida própria. O mal não é obra de Deus, porque tudo que Deus criou é grande, bom e belo. O mal é fruto da ignorância do ser. O mal, ele não tem vida própria. Ele existe enquanto o homem ignora a lei. Então, quando eu faço um gesto, uma atitude má, ele também repercute em onda. Mas ele não vai além, porque o mal não tem força. Ele para em um certo ponto, mas volta com toda a intensidade para aquele que gerou. E aí nós perguntamos: por que as doenças? Nós perguntamos por que a miséria, por que a dificuldade, por que a violência, por que na terra o temor, por que essa dificuldade política, por que eu estou num planeta em que eu tenho medo de sair na esquina, em que eu desconfio do meu irmão, em que há traição, roubo, assalto, crime. Por quê? Porque além de nós estarmos num planeta para o qual nós fomos atraídos pelos nossos próprios erros, porque é um planeta de prova e expiação, nós, em um tempo atrás, geramos o mal que cruza o nosso caminho. E a doença, ela é fruto do pensamento constante sobre o corpo fluídico. Porque o corpo fluídico é maleável. Então, tudo que eu penso e faço imprime no corpo fluídico. Mas veja bem, na lei de Deus não existe temor. E não é nada radical. De pensar, eu pensei no mal, marquei meu corpo fluídico. O que marca o corpo fluídico e dará corpos defeituosos no futuro é um pensamento constante, acionado pela vontade. Porque a vontade é a potência maior do espírito. Em tudo que o homem imprime vontade, ele cria, ele faz, ele conquista. Porque querer é poder. Contanto que você saiba o que quer e imprima toda a sua vontade nesse querer. Principalmente se a vontade for boa, o desejo for bom, para a construção, para o bem e para o alto. Você terá a ajuda do universo. E aí que entra o grande segredo. Em tudo que eu penso e imprimo força no pensamento, eu tenho o universo confabulando comigo, como disse Paulo. Existe uma multidão de testemunhas. E essas testemunhas, elas me ajudam com os meus desejos. Elas me ajudam com os meus pensamentos. Elas me ajudam com os meus projetos. Então, se os meus projetos forem bons, as testemunhas vêm do alto. Se os meus projetos forem ruins, as testemunhas vêm do baixo. E aí, mais para baixo, eu sou empurrado. E vou acarretando uma série de consequências para o meu destino. Quer ver um fato? Essa força secreta dessa justiça que exerce a ação nos nossos destinos. Um fato bem comum para que nós possamos entender. Existe muito equívoco na face do planeta. Então, um irmão
do mal ou nos posicionamos diante do bem. Vamos ver bem o que nós fazemos e pensamos. Porque ainda está em nós o erro do passado, mesmo que fraquinho, nós podemos reconhecer. Então ele vai, imediatamente na lei de ação e reação, ele é responsável por essa vida que tirou. Ele está devendo na lei uma vida. Porém, na causa e efeito, na repercussão dos atos, ele vai sofrer as consequências da viúva, se ela passar fome, dos filhos que perderam o pai, que vão ter dificuldade, dos pais daquele trabalhador que vão sofrer, do trabalho dele que vai sentir a falta dele, do tempo que ele, de tudo que ele teria conquistado se tivesse continuado a viver. Então, a lei não é simples. Nós somos responsáveis pela repercussão dos nossos atos. Ele não vai ser só responsável pela vida que tirou, ele vai ser responsável por toda a consequência que acarretar naquela morte. Todas essas consequências. Aí quer dizer o quê? Que na próxima encarnação aquela criatura vai perder a sua vida? Aí vai ficar esse círculo vicioso? Mesmo que Jesus tenha dito, é preciso que haja escândalos, mas é aquele que o escândalo venha, que também vai sofrer a pena. Nós vamos ficar no círculo vicioso, né? Quem matou a espada, perecerá a espada. Quem matou a espada, perecerá a espada. E vai ter sempre alguém com a espada. Não é necessário. Não é necessário que ele perca a vida. É necessário que ele venha e se proponha a salvar vidas. Quem é que salva vidas? Quem? Bombeiro, médico. Não salva as vidas? Então, pode vir. Olha, você vai ser um bom médico. Você vai salvar muitas vidas. E aquela vida que você tirou vai valer por muitas outras. Então, a lei é de amor e misericórdia. Não é a lei de talião. Matou a espada para morrer a espada. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, você vem para salvar vidas porque você tirou a vida. A sanção é essa. Não existe bandido, não existe marginal. Existe a criatura que ainda não se enquadrou na lei divina. E essa criatura vai ser um anjo como todo mundo. Essa criatura vai crescer. Essa criatura tem amor dentro de si, porque o amor é o legado das almas e Deus criou por amor o ser e para amar. E aí nós vamos na consequência da lei, porque a lei é uma lei de equilíbrio e todo mal se resgata pela dor. Se eu fiz mal, eu vou sofrer. Se eu sofro, é porque eu fiz mal uma hora. E o maior mal que as pessoas fazem é o não amor. Porque qual é o mandamento maior da lei? O mandamento maior da lei? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos nisso. Por que ele resumiu? Para que nós entendêssemos a trilogia. A Deus, ao próximo e a si. Se você não se ama, não vai amar o próximo. Se não amar o próximo, não vai amar a Deus. Porque você ama o pai através do filho. Quem ama meu filho, automaticamente não tem amor. Porque eu estou satisfeito com isso. Não é assim? Quem tem filho? Amor meu filho, tá bom para mim. Pode fazer o que quiser, mas não fez com meu filho, tá bom para mim. Nós, que somos pais terrenos e falhos, pensamos assim, como não pensará o Pai Celestial? Então Deus atende a criatura através da criatura. Qual é o nosso maior erro? O não amor. O não amor é o filho do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Nós guardamos veneno na concha do coração, onde é para ficar cheio de amor. Guardamos ódio, ressentimento, rancor, inveja, egoísmo, ciúme exacerbado. E nesta forma nós nos ferimos. E quando nós nos ferimos, nós não temos amor por nós mesmos e automaticamente não temos amor pelo outro. Por que será que eu me ofendo? Por que será que eu fico tão rancoroso? Por que será que eu guardo ressentimento? Agora, a minha palavra mesmo diz, né? Ressentimento. Eu fico sentindo um monte de vezes a mesma coisa. Desnecessário dizer que está contaminando a alma. Não é? Por que eu faço isso? Nós temos ideias porque nós nos ressentimos, nos ofendemos, porque cada um dá conta de si. Na lei é assim, olha, existem espíritos nos mais diversos graus evolutivos, intelecto e morais. Então, o que um aprendeu, o outro vai aprender, o que o outro aprendeu, este ainda vai aprender. Ninguém é pior nem melhor do que ninguém. Todo mundo é igual, só que um aprendeu de um lado, o outro aprendeu do outro, um intelectualizou, o outro moralizou, um tem sentimento, outro tem instrução, outro não tem. Mas isso é temporário. Isso é o aprendizado do momento.
ninguém dá o que não tem. Ninguém dá além daquilo que tem para dar. Então cada um dá o que tem. Eu dou o que eu tenho, eu quero que me aceite como eu sou. Então por que eu não aceito? Por que o outro me ofende? Se é aquilo que ele sabe fazer naquele momento. Aí nós pensamos assim, pô, mas a pessoa maledicente, invejosa, que sai espalhando mentira, é muito chato. Ah, não quero saber dessa pessoa não, eu fico assim magoada com a pessoa. Mas eu fico magoada porque uma pessoa antiga me disse assim, ó, a careta tá na cara de quem faz, foi até minha mãe. Aí pensa bem, a careta tá na cara de quem faz, o maledicente, coitado. Ele, sabendo a lei, eu vi uma entrevista da Maria Tereza e ela disse assim, o repórter perguntou para ela, e o que falam da senhora? Ela disse assim, meu filho, o que tem, o que falam de mim, não quero nem saber. Porque no final das contas, é entre eu e Deus. É entre nós e Deus, é individual. Então cada um dá conta de si. Se a pessoa é invejosa, é maledicente, está com um problema sério, merece mais amor, mais entendimento, mais perdão. Deixa quieto. O que falam de mim não vai fazer diferença na minha vida. Não vai modificar meu caminho, não vai modificar meu caráter. Não há verdade que não venha à luz. Não há nada oculto que não venha à luz. Então, se alguém inventou uma mentira sobre você, continua com o seu proceder. Porque se é mentira, tem perna curta, né? Esse é o ditado. A verdade aparece, que nós queremos é só se manter na sua vida como ela é. É mentira? Ótimo, pior se fosse verdade. Pior quando uma pessoa espalha uma coisa ruim que é verdade. Aí você tem mais que enfiar a cabeça no buraco feito avestruz. Mas se é mentira, a verdade vai aparecer, deixa a pessoa quieta. Tem misericórdia. Cumprimenta sim, fala sim, oferece um cafezinho sim, dá um abraço fraterno sim. Porque vai ser desse jeito que a pessoa vai se arrepender. Porque nós precisamos trazer para nós os inimigos. Por quê? Porque nós dormimos com o inimigo. Eu não quero dormir com o inimigo. Nós todos estamos aqui para amar, para aprender a amar, para desenvolver amor. Então, o que Deus faz, que é a lei de causa e efeito, com os ressentimentos, com as animosidades, com as pessoas que nós não amamos, o que eles fazem? O que a lei faz? Coloca dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. É filho, é irmão, é marido, é esposa, é pai, é mãe. Para aprender a amar aos trancos e barrancos. Porque é ali na consanguinidade que nós desenvolvemos o amor a todo custo. A gente fica chateadinho com o irmão, deixa de falar, briga, discute, bate boca, mas não deixa de amar. Às vezes fica anos sem falar, um dia faz as pazes, a choradeira só, mas não deixa de amar. E se não faz as pazes, o irmão morre, vai pedir perdão lá pro defunto. Pede, né? Fica brigando a vida toda, o irmão morre, vai pedir perdão pro defunto. Mal sabe que o espírito está ali escutando. Aí o desencarnado vai falar assim, agora que eu morri, vai pedir perdão. Não posso nem responder, que eu já tinha perdoado, que não tem problema. Estava só esperando atravessar a ponte. Não é? Tem que falar em atravessar a ponte. Tem uma história de dois irmãos que tinham duas propriedades, uma do lado da outra, separada por um rio. Né? Separada por um rio, e tinha uma porteira. Então, olha, eles viviam muito bem, um dia eles brigaram. Eles brigaram feio, não queriam mais se falar, contrataram um carpinteiro. Ser carpinteiro já é divino. Contrataram um carpinteiro para fazer a cerca em volta da propriedade. Vão fazer a cerca, fecha a porteira, já tinha fechado a porteira. Agora faz a cerca, porque nunca mais eu quero falar com meu irmão. Tá, o carpinteiro foi, trabalhou, e eles não viram, daqui a pouco vai um de cada lado. Pararam assim, mas quem mandou o carpinteiro fazer isso, meu Deus? O carpinteiro fez uma linda ponte sobre o rio, de uma propriedade para outra. Uma linda ponte. Aí, os dois irmãos, um de cada lado, o carpinteiro, a gente não vai te pagar. Porque nós mandamos você fazer certo e nós não queremos mais falar um pouco atrás dessa ponte? Pois é. Sabe qual é o nome dessa ponte? A ponte da amizade. Daquele lado está um irmão, desse lado está outro irmão. Cada um pode chegar até o meio. Eu fiz o meu trabalho, tchau. E os irmãos caminharam até o meio. Porque depois dessa, né? Caminharam até o meio. Às vezes o que falta é a ponte da boa vontade de cada um, de dar 2 passos. São 4 passos que separam de um irmão, dá 2 passos, deixa ele dar os outros 2. Agora, se você é cristão, dá os 4
um presente. Aceita quem quer. Quando nós nos ofendemos com a traição, é porque nós vimos a traição. Ela não existe traição na face do planeta. Não existe de jeito nenhum. Existe cada um dá o que tem. Nós aceitamos. Quando o maledicente me atinge e eu me sinto muito mal, caindo pelo chão, é porque tem um fundo de verdade naquilo. Então que eu me erga, que eu mude minha atitude, que eu não deixe aquilo ser verdade. Está nas nossas mãos. Nós temos a potência. Os nossos destinos estão nas nossas mãos. Nós tecemos a nossa felicidade com a nossa vontade, com tirar as coisas que não nos cabem. Por quê? Se o amor foi feito para preencher o coração e está cheio de um monte de coisa, não vai caber amor. Então o alto amor é isso, não deixar sentimentos pequenos invadirem o coração, não deixar o outro que está com problema, dificuldade, me causar dano, me causar mal. É não colocar minha alegria, meu bem-estar, minha felicidade na mão de outra pessoa. É gastar tempo comigo, me conhecendo, me amando, querendo a minha companhia, me instruindo, gostando de mim. Porque quando eu gosto de mim, outras pessoas também vão gostar, quase todas as outras vão gostar. Porque o alto amor atrai, mesmo pelo seu magnetismo, pela sua beleza, porque você exterioriza isso. Então as outras pessoas vão gostar de você também. E a partir do momento que você se ama, que você se perdoa, que você se entende, você vai compreender que o outro também é passível de erro. Você vai entender o outro também, você vai compreender o outro também, e você não vai precisar perdoar, porque não vai ficar por aí se sentindo ofendido. Não vai ficar por aí se sentindo ofendido com tudo, porque é melindre, é filho do orgulho. Ah, me ofendeu, me magoou. A gente tem esse negócio, né, de frescurinha, de melindre. Melindre é filho do orgulho. Ai, meu Deus, eu ouvi. Não, o Juarez esse dia não estava de bom humor. Não vou mais naquela casa espírita. O que a casa espírita tem a ver com o humor do Juarez? Aqui quem manda é Jesus. O coitado está sobrecarregado dirigindo uma coisa assim que é, né? Eu não quero ser dirigente de casa espírita. Porque as trevas ficam de olho, né? Vamos derrubar isso daí, porque ele está encaminhando todo mundo para a luz. Não estou falando que isso aconteceu, não, mas isso acontece em todas as casas espíritas. Tem gente que vai embora da casa espírita, eu já vi isso. Porque um médium estava de mau humor, gente. O que é um médium na casa espírita? Médium é gente. Tem mau humor, vocês não acreditam? Eu tenho mau humor. Eu tenho que me livrar disso, eu tenho que me curar, porque mau humor é falta de otimismo, de fé em Deus. E quem tem fé em Deus é otimista, não tem mau humor, não. Então, assim, o velho foi tomar que o médium estava de mau humor, não, mas aquele médium que tratou mal, esse aqui. A tarefa de quem? De Jesus. Eu vou ser espírita para aprender o quê? A doutrina espírita. O ruim é se Allan Kardec estiver de mau humor. Aí a coisa vai ficar feia, né? Se Allan Kardec estiver de mau humor, a coisa vai ficar feia. Mas, olha, diz Camille Flammarion que Allan Kardec nunca ficou de mau humor. Que Allan Kardec nunca tratou ninguém mal, que ele nunca ficou emburrado, que a dificuldade financeira ele ainda estava otimista também, com o espírito da verdade do lado, né? A gente fala assim, até eu. Mas todos nós podemos, porque todos nós somos donos do nosso destino. Então, o nosso destino, a nossa vida no além, depois que nós desencarnamos, depende do que nós estamos fazendo aqui. Um minuto para pensar. Se desencarnar agora, como é que vai ficar? Vai ficar bem? Graças a Deus! Esse está consciente do que é. Se desencarnar agora, como é que vai ficar? Como é que anda meu sentimento, meu pensamento, meu perdão, o grau de amizade? Quantas pessoas tem que eu não vejo, que eu não procuro? Quem é que passa por mim, eu não sei quem é? Eu tenho um pão? Como é que eu vou ficar se desencarnar agora? Qual é o bem que eu tenho a meu favor? Porque os espíritos protetores, eles são assim. Tá? A Gisele desencarnou. Bom, Gisele cometeu 450 faltas. Mas essa mulher fez coisa errada. Olha só, muito equívoco. Mas espera aí. Olha só o bem que ela fez. Olha esse bem aqui. Aí eles ficam ali focando naquele bem que fosse um só. Ah, não, esse bem aqui vai cobrir a multidão dos pecados. Vamos lá atender, vamos levar para a colônia, vamos ajudar. Um bem. Por isso que o Senhor Jesus falou que o amor cobre a multidão dos pecados. Se você teve um gesto de amor, vocês viram o nosso lar?
coisa de mim mesmo é que rege meus destinos. Então, a cada gesto, a cada ato, a cada palavra, nós vamos pensar assim. Bom, vai pensar, depois acostuma. No começo é difícil, depois acostuma. O que vai voltar para mim se eu mandar isso para lá? Se eu mandar isso para lá, o que vai voltar? Se eu reagir assim, o que vai acontecer? Se eu continuar pensando isso, estou imprimindo no universo, porque é fluido, o pensamento imprime. Porque o pensamento é uma potência da alma. A segunda maior, a vontade, o pensamento. E o amor é a terceira maior potência da alma, que é o sentimento que se desenvolve. Então, se eu estou imprimindo no universo o meu pensamento, tem uma multidão de testemunhos. O que eu estou mandando para o universo? Que tipo de pensamento? Eu não falo de pensamento impuro, não, que às vezes fica assim, ai meu Deus, o que será que eu estou pensando? Não, é pensamento pro mal, é desejo do mal, é arquitetar o mal, é querer a perda de alguém. É isso que imprime no universo e marca o perispírito. Não é bobagemzinha não, gente. É imprimir o mal, querer o mal, desejar o mal. É falar assim, ai, tá, eu perdoo, mas a lei de Deus vai dar conta daquela pessoa. Claro que a lei de Deus vai dar conta daquela pessoa, não vai ser o meu desejo que vai fazer. Mas o meu desejo íntimo é o quê? Que a pessoa se dê mal. Então, a lei conhece a intimidade de cada um, o verdadeiro pensamento de cada um, a intenção mais pura de cada um. A lei conhece. Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós estamos, como Paulo disse, antes eu enxergar
não atrapalhar, em não ficar no caminho, em não se ofender, em não deixar de falar, em não se magoar. Perdoar. Por que Pedro perguntou para Cristo? Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Pedro tinha se aborrecido com os compradores de peixe, né? Coitado, pescava, o peixe não valia quase nada, ainda tinha que pagar imposto, chegava em casa com uma miseria de dinheiro, e ainda assim dispunha com os cobradores de imposto, estava doido para torcer o pescoço de um, porque Pedro era assim, né? Alma boa, mas era assim afoito. Aí chegou para Cristo, Senhor, até 7 vezes, porque na 8ª Pedro já queria torcer o pescoço de alguém, né? Aí Jesus olhou para ele, já conhecendo o temperamento de Pedro, Jesus respondeu, não. Até 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Quem vai ofender 490 vezes a mesma coisa? A gente é tão criativo, vai mudando de ofensa, né? Tão criativo. Então, se você tem que perdoar 490 vezes cada ofensa, fica tranquilo. Ninguém vai ofender tantas vezes assim. Então, ele deu o trabalho de dizer, cada ofensa. Então, ó, faz igual a Abigail falou para Paulo. Trabalha, ama, espera e perdoa. Que aí a vida acontece, você nem vê. Trabalha, ama, espera, perdoa. Em tudo que acontecer na sua vida, pensa nesses 4 verbos. Está lá em Paulo e Estevão. Abigail falou para Paulo quando ele percebeu, né, antes da estrada de Damasco, que ele apedrejou o irmão dela, né, Estevão, e depois, ele arrependidíssimo de tudo que fez, ela disse, Paulo, ama, trabalha, espera, perdoa. Anota os 4 verbos, dá certo muito. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tem certas coisas que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar o outro se arrepender, tem que esperar o outro estar disposto a te receber, porque às vezes você quer ir, mas o outro não quer te receber. Espera, continua amando, continua predisposto, continua disponível, mas perdoa. Porque perdoar é o remédio para todos os males. Você sabe por que as pessoas desenvolvem câncer? Tem um livro espírita que diz assim, as doenças, os sentimentos que causaram as doenças. Então, assim, quem desenvolve câncer hoje está fazendo várias encarnações sem perdoar. E se eu não perdoo, um dia eu vou ter câncer. Não nessa encarnação, mas eu quero ter na outra. Não, né? Eu sei que eu vou reencarnar, eu sei que eu vou receber um corpinho, eu quero esse corpinho de defeito. O câncer, realmente, o não perdão vai minando as células. Interessante que nós minamos as nossas células com raiva do outro. Tem objetivo isso? Se parar para pensar um pouquinho de inteligência, coloca um pouquinho de inteligência. Coloca um pouquinho de inteligência. Eu estou com tanta raiva dela e são as minhas células que estão morrendo. Eu estou tão ressentida com ela, mas são as minhas células que estão sofrendo. Não é melhor perdoar e ficar bem? Saudável? Olha como é que a lei é inteligente
o ar. Né? Porque todos esses elementos existem no nosso corpo, tanto o corpo é ocupado da terra e desmonta. São os mesmos elementos que compõem o fogo, a terra, a água, o ar, eles compõem o nosso corpo físico. Mas nós temos uma coisa, tem até um filme, né? Que é o quinto elemento. Nós somos feitos de luz. E essa luz é imperecível. A matéria é perecível, mas essa luz é imperecível. Essa luz vem de Deus. E o Deus que há em cada um de nós quer eclodir. E nós precisamos abrir as portas. E como foi que Jesus ensinou isso? O reino dos céus está dentro de nós. O que ele quis dizer com isso? Né? O que ele quis dizer com isso? O reino dos céus está dentro de nós. Quando um ser humano infringe a lei e é preso, ele é privado do quê? De liberdade, não é isso? Ele é privado de liberdade? Não pode conviver com a sociedade. Na lei de Deus é a mesma coisa. Quando nós teimamos em cometer erros, somos privados de liberdade. O que foi que o Senhor Jesus ensinou? Engraçado. Não é engraçado não, né, Luciana? É óbvio. O Senhor Jesus ensinou tudo que a doutrina espírita está falando agora. O que ele disse? Se a vossa mão é motivo de escândalo, é melhor que entrar na vida sem ela. Que vida o Senhor sempre está falando comigo aqui? Olha o Senhor Jesus falando de reencarnação. Se a vossa mão é motivo de escândalo, é melhor que entreis na vida sem ela. Que vida se eu já estou encarnado? Vou cortar minha mão fora, vai adiantar? Não. É que se eu sou maledicente e prejudiquei, na próxima encarnação eu não falo. Se eu usei minha mão para matar um monte de vezes, com toda certeza eu vou ter dificuldade física na próxima encarnação. E é assim, mas por quê? Porque Deus quer? Porque eu imprimi no meu corpo físico um mal naquele órgão. E ele é bem defeituoso. Então nós vemos pessoas tão mutiladas, não é? E nós pensamos assim, está sofrendo a lei de causa e efeito, deixa. Não, deixa não. Porque Deus atende a criatura através da criatura. Está sofrendo a lei de causa e efeito, mas Deus sabe que todos nós somos fraternos e que vamos auxiliar a criatura através do amor, para que o amor que ela receba a faça perceber que só o amor eleva. E se curar daquele mal milenar que está em sua alma. Então, todos esses ensinos, o Senhor Jesus já trouxe de nós. Então, cada um colhe o fruto imperecível das suas ações presentes, como está colhendo das suas ações passadas. Eu não posso mais, de jeito nenhum, colocar a culpa em ninguém. Ninguém. Do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, de quem largou, me abandonou, do governo, dos políticos. Eu não posso colocar a culpa em ninguém do mal que me aflige. Nem físico, nem financeiro, nem moral, nem sentimental. Eu não posso imputar essa culpa em ninguém. Porque por mais que eu viva nesse planeta que está desse jeito, eu estou assim, porque eu me coloquei aqui. Tudo começa em mim. Quando o ser humano assumir essa responsabilidade, que essa lei de causa e efeito é uma lei de responsabilidade também, nós assumimos o nosso destino, nós assumimos a responsabilidade sobre os nossos atos. Quando nós tivermos plena consciência disso, tudo vai mudar. O planeta vai regenerar. O mal vai se esconder. Porque não vai haver uma luta para o mal, porque cada um assumiu a sua própria responsabilidade. Mas olha, não é fácil. Nós estamos falando assim, porque é um ensinamento. Mas vamos dizer que é fácil? É fácil? Para alguns que já treinaram, torna-se normal. Mas para nós que estamos começando a treinar, não é normal. Né? Uma pessoa que eu deixei que me machucasse, eu deixei que me atingisse, que diante da lei, porque quando nós somos roubados,
germe, porque Deus colocou tudo para desenvolver. Então, a nossa mais bela obra somos nós mesmos. O que vai acontecer? Vocês sabem o que acontece com a terra? Até meia-noite. Muito engraçado. Então, assim, todos os dias, hora a hora, tempo a tempo, todos os dias, eu sou o artífice da minha imortalidade, do meu destino. Do meu destino. Então, tá. Então, assim, hoje, o que eu quero plantar para colher amanhã? Pensaram? Então vamos começar a plantar agora. Porque porque Lacordaire falava assim, porque a questão toda, vamos falar de Lacordaire, né? Adoro as flores. A questão toda é uma questão de educação. Mas a educação é pessoal e restrita. É autoeducação. Porque nós gostamos muito de dizer, eu fui educado assim, só sei fazer assim. Auto-eduque-se, que você já tem conhecimento, autonomia e autoridade para isso. Auto-eduque-se. A criatura, até os 21 anos, pode dizer assim, eu estou sendo educada. A partir daí, é responsável pelos seus atos. Pode pai e mãe falar, pai e mãe dirigir, pai e mãe proibir. A partir dos 21 é responsável pelos seus atos. Não adianta. Pode obedecer, é responsável pelos seus atos. Eduque-se. Pense, o que eu posso fazer daqui por diante para melhorar a minha vida, para melhorar o meu bem-estar físico, intelectual, emocional. O que eu posso fazer daqui adiante para ter uma consciência tranquila e ilibada? Lá no Evangelho tem uma página que é escrita assim, o dever. Então a criatura precisa cumprir o dever para consigo mesmo e para com o outro. Então, como que eu cumpro o dever para comigo? Cumprindo a lei de Deus. E como que eu cumpro o dever para com o outro? Sabendo que a minha liberdade termina, todo mundo fala essa frase, gente. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Quando eu começo a incomodar o vizinho, eu já perdi a liberdade. Quando eu começo a incomodar o irmão, eu já perdi a liberdade. Quando eu já atrapalho o caminho do outro, eu já perdi a liberdade. Recolhe, recua. Não um passo atrás. Mas eu gosto de sair na ala das baianas, né? Me espalhar todo. Quem quiser que saia da frente, aí tá complicado. Não dá para se espalhar. Tem que limitar o espaço de cada um. Então, Lacordaire falava assim, se quer educar o menino, comece pela sua avó. Muito interessante, porque a educação tem que vir lá de trás, das encarnações anteriores. Então, eu começo agora, mais tarde, a Terra, o planeta, as pessoas terão educação. Então eu começo por mim. Eu não vou fazer somente aquilo que os outros fazem. Eu vou cumprir com o meu dever, com o meu compromisso, porque eu sei que preciso cumprir com esse dever e com esse compromisso. Se o outro faz ou outro deixou de fazer, não é mais problema meu. Como disse a Madre Teresa, é entre nós e Deus. O caminho da evolução é pela porta estreita, passa um de cada vez. Eu posso dar a mão, ajudar, esclarecer, mostrar o caminho, mas não posso arrastar. Aquela portinha ali, passa um de cada vez. Não tem dois aqui que passam naquela portinha do centro espírita, imagine na estrada da evolução. É um de cada vez entre nós e Deus. Eu posso chegar lá diante da lei e falar assim, não, mas peraí. A Maria me convenceu a fazer isso. O João me mostrou esse caminho. O fulano fez chantagem emocional, me obrigou a fazer isso. Eu falei assim, mas a lei vai falar, mas você tem um presente de Deus. A liberdade. Todo ser humano é dotado de livre-arbítrio, não há arrastamento irresistível. Cada um pode pensar por si só, aceitar ou não, recusar ou não. Agora, se for empurrar, vai, aí não pode fazer nada. A lei não vai te culpar de nada, não vai te cobrar nada. Se foi a força maior, a lei não vai te cobrar nada. Agora, se alguém te convenceu, o problema é seu que você deixou convencer. Então, durante milênios, nós
respondemos pela época que calamos e respondendo pela época que falamos demais, né? Porque quando um gritou Barrabás, a gente sem saber nem do que se tratava, começou a gritar Barrabás, Barrabás, aí foi Jesus para a cruz. Por quê? Nós estávamos lá, porque quem jogou pedra na cruz já virou anjo. A gente estava lá só gritando, fazendo festa, Barrabás, sem saber do que se tratava. Estamos aqui, sofrendo a penalidade da lei, aprendendo a amar Jesus, porque nós passamos por ele e não temos valor. Então hoje a nossa obrigação é amar Jesus. E ele tem um ensinamento que ele falou para Pedro que me assusta, eu não gosto nem de ler, mas vou repetir. Jesus disse assim, se me amais, segui os meus mandamentos. Aí quando a gente ouve isso, nossa, eu não aprendi a amar Jesus. Qual o mandamento que eu sigo? Né? Não matarás, não tive oportunidade, então segui esse mandamento. Nessa encarnação. Mas eu não sei não teve um, eu já matei, não é? Então assim, se me amais, segui os meus mandamentos. Se nós procurarmos seguir os mandamentos e apenas cuidar da nossa própria vida, que já é muito, nós vamos estar evitando uma série de males. Cada um cuida da sua própria vida. É isso que a lei quer. Eu sei reger a minha vida, o meu destino, o meu pensamento. Não que eu não possa ajudar o outro, dar ideia, se o outro quiser, se o outro pedir conselho, a gente só dá para quem pede. Então, se o outro quiser ajuda, a gente ajuda, mas cada um cuida da própria vida, não importa a roupa que o outro usa, não importa o carro que o outro tem, não importa do jeito que o outro anda, não importa a religião do outro, não importa. Cada um cuida da própria vida. E é um lucro imenso, porque nós estamos imersos na lei de causa e efeito. Nenhum pensamento, nenhum gesto, nenhuma palavra vai escapar. Então, para terminar, que acabou o tempo, né? Parece que foi uma eternidade, não parece não? Nós trouxemos aqui uma falinha do Edson Agostinho. Já é meia-noite, Luciano. Porque nós temos o universo inteiro para conquistar. Vamos pensar nisso. Nós somos filhos de Deus. E como filhos nós herdamos a herança do Pai. E a herança do Pai é o quê? O universo infinito. Não é maravilhoso de pensar? Que nós somos imortais, feito um super-herói, e que nós temos o universo inteiro para conquistar, que todas aquelas estrelas são nossas. Sou herdeiro das estrelas, eu sou filho do Senhor, cultivo sonhos de beleza na grandeza do amor. Com as estrelas eu sempre sonho, e nelas vejo brilhar a viva esperança de um dia, junto a elas poder estar. Ver coisas tão sublimes da pátria espiritual, morada verdadeira do espírito imortal. Não importa o quanto espere, eu sei que não vou perdê-las, pois sou filho do Senhor e herdeiro das estrelas. Muito obrigada por você. Aplausos.
nossa página de abertura, o tema Conhecereis a verdade vos libertará. E aqui estamos agradecidos porque Maria de Nazaré, nossa padroeira, e Jesus nos brindaram com a presença não só da irmã encarnada que trouxe sua palavra, mas de todos os mentores que a iluminaram nesse trabalho maravilhoso, onde ouvimos falar da lei do destino. Percebemos que é o entendimento do que foi dito para nós durante toda essa noite que se traduz no conhecimento dessa verdade. E que a libertação teremos quando conseguirmos colocar essa lei em prática. Somos ainda todos muito incipientes, não só no conhecimento, mas principalmente no entendimento e no trabalho interior dessa lei. E é isso, Senhor, que viemos te rogar, a força interior, para que possamos colocar esse entendimento em prática. Muito fácil é, Senhor, estarmos aqui reunidos, absorvendo todo esse ensinamento que nos foi trazido essa noite, mas qual a finalidade disso todos, perguntamos? A nossa irmã nos respondeu quando mencionou que lá, no meio da obra de Kardec, os vossos trabalhadores nos dizem que a finalidade da vida é fazer o bem. Se conosco, Senhor, se conosco, Maria, fortalecemos nas nossas decisões de fazer o bem, de entendermos que só esse bem cobrirá a multidão dos pecados que arrastamos para dentro lá fora até aqui. Fomos concitados pelo nosso irmão a estarmos aqui amanhã para o trabalho. Que possamos elevar a voz de nossos pensamentos e sentimentos e começarmos a fazer esse bem, a trabalhar contigo. Não só estampado nas camisetas, não só na palavra fácil, mas estampado em nossa mente, estampado de forma indelével no nosso coração. Sejamos nós, com a tua bênção, humildes trabalhadores vossos, que possamos exemplificar esses ensinamentos no amor daqueles que tu nos deste